O milagre que libertou Pedro das correntes do desespero. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprendeu com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé, e juntos tiveram 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 8. A vida não era fácil, mas eles conseguiram comprar uma casinha simples na periferia de São Paulo, onde Pedro trabalhava como mecânico em uma pequena oficina. Até que tudo começou a desmoronar. Há 3 anos, Pedro sofreu um acidente de trabalho. Uma peça pesada caiu sobre sua perna direita, esmagando os ossos. Após 2 cirurgias e meses de fisioterapia, os médicos disseram que ele nunca mais teria força total na perna. A dor era constante e os remédios caros. A oficina onde trabalhava não pôde mantê-lo, e as contas começaram a se acumular. Maria arrumou um emprego como diarista, mas o salário mal dava para a comida do mês. A vergonha de não conseguir prover a família foi corrompendo o coração de Pedro. Ele se fechou, deixou de ir à igreja católica onde ia esporadicamente, e começou a afogar as mágoas no álcool. No início, eram só algumas cervejas à noite para aliviar a dor, mas logo virou garrafa de cachaça diária. Pedro gritava com Maria, quebrava coisas em casa, e as crianças choravam escondidas no quarto. Uma noite bêbado, ele quase agrediu a esposa. Foi quando Maria, com lágrimas nos olhos, pegou as crianças e foi para a casa da irmã. Não volto enquanto você não mudar, Pedro. Ou você se trata, ou vamos embora para sempre, disse ela com a voz trêmula. Pedro acordou no dia seguinte com a casa vazia, a cabeça latejando e o coração apertado. Sentou-se na cadeira da cozinha, olhando para as garrafas vazias no chão, e pela primeira vez sentiu medo. Medo de perder tudo. Foi então que lembrou de um colega de trabalho, o seu João, que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá tem oração forte, Pedro. Deus faz milagres sim, eu já vi, dizia ele. Pedro nunca tinha levado a sério, mas naquele momento, sem mais para onde ir, pegou o telefone e ligou para seu João. João, é o Pedro. Preciso de ajuda, a voz falhou. Vamos agora, irmão. A igreja está aberta. Deus vai te receber, respondeu João, sem hesitar. Quando Pedro entrou na Igreja Universal pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não era só o cheiro de incenso ou os hinos animados, mas uma paz que ele não sentia há anos. Um pastor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Filho, o que te traz aqui hoje? Pedro, envergonhado, baixou a cabeça. Pastor, eu tô perdido. Minha família foi embora, eu tô bêbado todo dia, não tenho mais força nem para andar direito. As palavras saíram entre soluços. O pastor olhou nos seus olhos com uma firmeza que acalmou Pedro. Hoje é o seu dia, irmão. Deus vai te libertar, mas você tem que crer e lutar. Vamos começar? Pedro assentiu. Foi levado para a frente, onde uma corrente de oração já estava acontecendo. Mãos se ergueram sobre ele, vozes clamavam em uníssono. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Liberta esse homem, Senhor. Pedro sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dele. As lágrimas escorriam sem parar. Eu quero mudar, Deus. Me ajuda. Gritou Pedro, ajoelhado. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: Em nome de Jesus, eu quebro as correntes do álcool, da depressão, da derrota. Você é mais que vencedor, Pedro. Naquele momento, Pedro sentiu uma força nova. Não era só emoção. Era como se algo dentro dele tivesse sido arrancado. Nos dias seguintes, Pedro começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das campanhas de fé, levava seu dízimo e ofertas com o pouco que tinha, e se ajoelhava na fogueira santa todas as noites, clamando por sua família. Os pastores ensinavam sobre prosperidade, mas não era só dinheiro, era prosperidade da alma, da mente e do espírito. Deus quer te ver livre, não só rico, mas inteiro, dizia um deles. Uma noite, durante uma vigília de oração, Pedro teve um sonho. Via-se andando sem dor, abraçando Maria e as crianças, e uma voz dizia: Confie em mim. Quando acordou, soube que tinha que dar um passo maior. Procurou o pastor e disse: Pastor, eu quero fazer um jejum de 3 dias. Só água e oração. Eu preciso de um milagre completo. O pastor sorriu. Deus honra quem o busca de verdade. Vamos juntos. No 3º dia de jejum, durante o culto, Pedro foi chamado ao altar para dar seu testemunho. Com a voz firme, ele contou tudo: o acidente, o vício, a família partida. E então, diante de todos, declarou: Hoje eu entrego minha vida a Jesus. Não quero mais essa vida de derrota. O pastor orou por ele novamente e dessa vez Pedro sentiu algo ainda mais forte. Uma corrente elétrica pareceu percorrer sua perna direita. Ele se levantou, apoiado no altar, e andou. Sem dor, sem mancar.
Glória a Deus! Gritou a igreja. Mas o milagre não parou aí. 2 dias depois, Maria recebeu um telefonema de uma vizinha. Maria, você precisa ver isso. Seu marido tá na porta da sua irmã, sóbrio, com flores. Quando Maria abriu a porta, viu Pedro de pé, com um buquê simples nas mãos e os olhos brilhando. Maria, eu mudei. Deus me libertou. Eu tô limpo, tô firme. Eu quero minha família de volta, disse ele com a voz quebrada pela emoção. Maria olhou para ele, desconfiada. Mas então viu algo em seus olhos que não via há anos: esperança. Você jurou que ia mudar antes. Eu sei. Mas dessa vez é diferente. Eu encontrei Deus de verdade. Ele me curou por dentro e por fora. Pedro ajoelhou-se na calçada. Me dá uma chance. Uma só. Maria chorou. E dessa vez foram lágrimas de alívio. Hoje Pedro é um homem transformado. Voltar a andar sem dor foi apenas o início. Ele abriu uma pequena oficina mecânica novamente, desta vez com a bênção de Deus. Maria voltou para casa e a família se reconstruiu sobre uma base sólida, a fé. Pedro não perde um culto, participa das correntes de libertação, e sempre que pode, dá seu testemunho no altar. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si, diz ele, emocionado. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é lutar. É entregar o pouco que a gente tem em jejuar, orar, persistir. O milagre vem para quem não desiste. E olhando para sua família unida, Pedro sorri, sabendo que a maior riqueza não está no bolso, mas no coração livre das correntes do passado. Porque para Deus, nada é impossível. Pedro nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um farol de esperança para tantos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ele dava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Ana, sentada nos fundos do templo, chorava em silêncio. Ela tinha uma filha de 12 anos, Clara, que há 3 anos estava paralisada da cintura para baixo após um acidente de carro. Os médicos haviam dito que nunca mais andaria, e a menina, antes tão alegre, agora vivia fechada em seu quarto, cheia de revolta. Ana já havia tentado de tudo: remédios caros, fisioterapias, até mesmo consultas com especialistas no exterior. Mas nada adiantava. Até que naquele culto ouviu Pedro dizer: Deus não olha para o que a gente foi, mas para o que a gente pode ser nele. Aquelas palavras penetraram fundo em seu coração. Na mesma hora, ela se levantou, foi até o altar e colocou a foto de Clara no sacrifício, pedindo a Deus uma oportunidade. No domingo seguinte, Ana voltou à igreja com Clara nos braços. A menina de início resistiu, mas quando viu o ambiente de fé, o louvor vibrante e as pessoas orando com tanto fervor, algo dentro dela começou a mudar. O pastor, ao ver a cena, chamou as duas para a frente e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de paralisia sobre esta criança. Os ossos que estavam fracos, agora se fortaleçam. Os nervos que estavam mortos, agora recebam vida. Clara sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. No início, era como formigamento, depois, uma força que ela não sentia há anos. De repente, sem entender direito o que estava acontecendo, ela moveu os dedos do pé. Ana, ao ver aquilo, gritou, glória a Deus, e caiu de joelhos. O templo inteiro explodiu em louvor. Mas o milagre não parou por aí. O pastor pediu que 2 irmãs da igreja segurassem Clara, e ela, com lágrimas nos olhos, tentou se levantar. Primeiro foi um tremor nas pernas. Depois, um passo vacilante. E então, ela andou. Não foi uma caminhada firme, mas eram passos de vitória, passos de um milagre que só Deus poderia operar. Clara chorava, abraçada à mãe, enquanto o templo inteiro cantava: o Deus impossível está aqui. Naquela noite a família de Clara dormiu com um sorriso no rosto pela primeira vez em anos. E Pedro, que assistiu a tudo, sentiu seu coração transbordar de gratidão. Senhor, o Senhor não só me curou, como está usando minha história para curar outros. Ele orou em silêncio. Nos dias seguintes, a notícia do milagre de Clara se espalhou. Jornais locais vieram fazer matérias, e até médicos que antes haviam desistido do caso pediram para examinar a menina. Os laudos não mentiam. Os nervos que antes estavam danificados agora mostravam atividade, e a medula, antes comprometida, apresentava sinais de regeneração. Isso não tem explicação científica, disse o neurocirurgião, coçando a cabeça. Mas eu sei que tem explicação espiritual, respondeu Ana, segura. Clara voltou a frequentar a escola, a brincar com as amigas, a sonhar com o futuro. E assim como Pedro, ela e Ana se tornaram fiéis na Igreja Universal. Toda semana, elas estão lá, ora no altar, ora servindo no trabalho de jovens, sempre compartilhando o que Deus fez. Pedro, agora, não só conserta carros em sua oficina, como também conserta vidas.
Ele e Clara se tornaram amigos e muitas vezes, depois do culto, os dois sentam juntos para conversar com pessoas que chegam desesperadas com doenças, dívidas ou família desestruturada. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também, dizem, com a convicção de quem já viu o sobrenatural de perto. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. Pedro, que já foi um homem quebrado, hoje é um instrumento nas mãos de Deus. Maria, sua esposa, agora lidera um grupo de oração para casais. Clara, a menina que os médicos desistiram, hoje dança nos cultos, louvando aquele que a levantou. E a Igreja Universal continua sendo esse lugar onde o impossível se torna possível, onde vidas são restauradas e onde, a cada culto, alguém descobre que com Deus, não há limite para a transformação. Porque no final das contas, os milagres não são apenas para mudar circunstâncias, eles são para mudar corações. E quando um coração é tocado por Deus, ele nunca mais é o mesmo. Naquela mesma igreja, enquanto as testemunhas de Pedro, Maria e Clara ainda ecoavam nos corações daqueles que ouviam, uma mulher chamada Ana sentava-se nos bancos dos fundos, com os olhos cheios de lágrimas que não conseguia segurar. Ela havia chegado ali arrastada pela dor, depois de ter esgotado todas as esperanças humanas. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava internado há semanas em estado grave, vítima de uma doença rara que os médicos não conseguiram nem mesmo nomear direito. Não há mais o que fazer, tinham dito. Prepare-se para o pior. Mas Ana não podia aceitar isso. Enquanto seguiu para a Universal naquela noite, ela repetia mentalmente: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por mim. E foi com essa fé tremula, mas sincera, que ela se ajoelhou no altar quando o pastor fez o chamado para a oração. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho mais forças, ela chorou, apertando contra o peito a foto do filho, conectada a aparelhos no hospital. Mas se o Senhor é real, se o Senhor realmente ouve, eu peço, toca no meu Lucas. Não deixe ele ir embora. Eu preciso do meu filho. Naquele exato momento, a cerca de 20 quilômetros dali, no leito do hospital, Lucas abriu os olhos. Os monitores que antes emitiam sons fracos e irregulares começaram a apitar com ritmo estável. Uma enfermeira surpresa correu para chamar o médico de plantão. Isso não faz sentido, murmurou o doutor, examinando os sinais vitais que de repente mostravam uma melhora inexplicável. Ele estava em falência múltipla de órgãos há poucas horas? Enquanto isso, na igreja, Ana sentiu algo que não conseguia explicar. Uma paz que invadiu seu coração como um rio. Ela não sabia ainda, mas Deus já havia respondido. Na manhã seguinte, quando chegou ao hospital, os médicos a receberam com expressões de espanto. Sua fé deve ser muito forte, Dona Ana, disse um deles, ainda incrédulo. Os exames de hoje mostram que a doença regrediu. Não temos explicação médica para isso. Lucas, fraco mas consciente, sorriu para a mãe e sussurrou: Mãe, eu sonhei que um homem de luz segurou minha mão e disse que eu ia ficar bom. Ana caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, agradecendo. Não eram lágrimas de dor dessa vez, mas de gratidão. E assim que Lucas teve alta, alguns dias depois, ela o levou direto para a Universal. Lá mãe e filho se ajoelharam juntos no altar, não mais pedindo, mas agradecendo. Hoje Lucas é um adolescente saudável, que serve no departamento infantil da igreja, ajudando outras crianças a conhecerem o Deus que o salvou. Ana, que antes mal conseguia orar, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de encorajamento para quem está passando por lutas. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela repete, assim como um dia ouviu de outros. E a história não para por aí. Porque toda semana, nas igrejas da Universal espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, alguém como Pedro, Maria, Clara, Ana ou Lucas entra pelas portas com o coração partido e sai com a vida transformada. Não são coincidências, não são sorte. São milagres, provas vivas de que quando a fé encontra a fidelidade de Deus, o impossível se rende. Porque a Universal não é apenas um lugar de cultos. É um lugar de encontros. Encontros entre a dor humana e o poder divino. Entre a desesperança e a esperança que não decepciona. E cada vida restaurada é um grito de que Deus ainda fala, ainda age, ainda muda histórias. E a sua? Qual será o próximo milagre que vai nascer ali? No mesmo domingo em que Clara testificava seu milagre do outro lado da cidade, um homem chamado João entrava pela primeira vez na Universal com as mãos trêmulas e o olhar perdido. Ele não acreditava em nada além do que via, mas a dor era tão grande que até um ateu desistiria de suas convicções. Sua filha de 7 anos, Sofia, estava há 3 meses em um hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos já haviam desistido de tratar. Não há mais o que fazer, disseram. João ouviu, mas não aceitou. Não dessa vez.
Ele não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas quando viu aquele povo cantando com lágrimas nos olhos, algo dentro dele se mexeu. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmão, o que você precisa de Deus hoje? João não segurou o choro. Minha filha, ela está morrendo. Não houve sermão, não houve julgamento. Apenas uma voz firme: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Venha à frente. João subiu ao altar como quem não tinha mais nada a perder. O pastor orou com ele, impôs as mãos, e falou palavras que ele nunca esqueceria: Em nome de Jesus, essa criança vai viver. João saiu da igreja com uma estranha paz no coração, mas também com medo. Medo de esperar e ser decepcionado novamente. Naquela mesma noite, enquanto velava Sofia no hospital, algo aconteceu. A menina, que há dias não abria os olhos, murmurou: Papai, eu tive um sonho. João se ajoelhou ao lado da cama, segurando sua mãozinha. O que foi, minha princesa? Sofia sorriu fraco, mas sorriu. Um homem de roupa branca me disse que eu ia melhorar, que eu ia brincar de novo. João não dormiu naquela noite. Ele orou, e orou, e orou. Na manhã seguinte, os médicos entraram no quarto com expressões sérias, como sempre. Mas dessa vez, os exames estavam diferentes. Os números que antes assustavam agora mostravam melhora. Isso não faz sentido, disse um deles. É inexplicável. João sabia o que era. Ele tinha visto com seus próprios olhos, o impossível se rendendo. Uma semana depois, Sofia recebeu alta. Os médicos chamaram de remissão espontânea. João chamou de milagre. E no domingo seguinte, ele voltou à Universal, mas dessa vez não sozinho. Sofia, agora correndo pelos corredores da igreja, rindo, foi levada ao altar. O pastor perguntou: Quem fez isso? E a criancinha, com a voz pura da fé que não duvida, respondeu: Foi Jesus. A plateia explodiu em lágrimas e aplausos. João, de pé ao lado da filha, entendia agora por que aquelas pessoas voltavam toda semana. Não era por obrigação. Era porque ali, entre aquelas quatro paredes, o céu se abria. Ali Deus não era uma teoria, era uma experiência. E enquanto Sofia brincava com outras crianças na sala de oração infantil, João se ajoelhou mais uma vez. Dessa vez não por desespero, mas por gratidão. Porque ele tinha entrado na Universal como um homem quebrado e saído como um pai restaurado. Sua história não era mais sobre uma doença, mas sobre um Deus que ouve, que age, que muda o final das histórias. E assim como Clara, como Pedro, como tantos outros, João se tornou mais uma prova de que a Universal não é apenas uma igreja. É um lugar onde Deus escreve novos capítulos. Onde Ele transforma não tem jeito em eu te darei um jeito. Onde cada testemunho é um convite. E você? O que está esperando para ver seu milagre? Naquela mesma noite, enquanto João abraçava Sofia antes de dormir, a menina olhou para ele com aqueles olhos brilhantes que agora não carregavam mais a sombra da doença. Papai, a gente volta amanhã na igreja? Perguntou, como se já soubesse que aquele lugar era diferente. João sorriu, beijou a testa dela e respondeu: Todos os dias, minha filha. Todos os dias. E assim eles fizeram. Não como uma obrigação, mas como quem volta para casa. Porque na Universal João tinha aprendido que fé não é só crer, é pertencer. E cada culto era uma nova chance de ver Deus agindo, não só na vida dele, mas na de quem ainda chegava com o coração pesado. Foi numa terça-feira, durante a corrente de oração, que João conheceu Maria. Ela entrou arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma depressão que parecia não ter fim. Os médicos tinham dito que era coisa da cabeça, mas ela sabia que era o coração que doía. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Maria hesitou. Mas então viu João, de pé ao lado da filha, com as mãos levantadas e os olhos fechados em adoração. Algo naquele homem, que antes também tinha sido um caso sem solução, fez com que ela desse um passo, depois outro, até estar lá na frente chorando sem vergonha. João não sabia, mas naquele momento, Deus estava usando a história dele para puxar outra pessoa para a luz. Depois do culto, ele se aproximou de Maria com um sorriso tranquilo. Eu também já achei que não tinha saída, disse, apontando para Sofia, que corria feliz pelo salão. Mas aqui, Deus faz o impossível virar testemunho. Maria olhou para a menina, depois para João, e pela primeira vez em anos, sentiu uma faísca de esperança. As semanas passaram, e Maria começou a mudar, não de uma hora para outra, mas como uma planta que finalmente recebe água. Ela parou de faltar ao trabalho, voltou a sorrir para os filhos e numa quarta-feira à noite, durante a Santa Ceia, ela se ajoelhou e entregou tudo nas mãos de Deus. Quando se levantou, era como se um peso de anos tivesse sido tirado das suas costas.
Eu não sou mais a mesma, confessou aos irmãos com lágrimas de alegria. E assim o milagre de João tinha se multiplicado. Porque na Universal, ninguém é curado sozinho. Cada vitória se torna uma semente que planta fé em outro coração. Sofia, que antes era a menina doente, agora corria pelo templo distribuindo abraços e dizendo: Jesus me curou, ele pode curar você também. As pessoas sorriam, mas muitas delas, ao ouvir aquelas palavras saindo de uma criança, sentiam algo mexer dentro de si. Um dia, o pastor chamou João para dar seu testemunho no púlpito. Ele subiu com Sofia no colo, olhando para aquelas centenas de pessoas, muitas delas com os mesmos medos que ele já teve. Eu vim aqui pensando que Deus tinha se esquecido de mim, começou com a voz embargada. Mas ele não só se lembrou como escreveu uma história nova. Minha filha estava condenada, e hoje ela pula, ela brinca, ela vive. E eu que achava que não servia para nada, hoje sou um pai, sou um irmão, sou um homem de fé. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. No final do culto, uma senhora de cabelos brancos se aproximou de João, segurando a mão de um jovem em uma cadeira de rodas. Meu neto teve um acidente há 3 anos. Os médicos disseram que nunca mais andaria, contou com os olhos cheios d'água. Mas se Deus fez por você, Ele pode fazer por nós, não é? João se ajoelhou na frente do rapaz, colocou a mão em sua perna e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural. Não foi ali que o milagre aconteceu, mas foi ali que começou. Porque na Universal, os milagres não são só para alguns. São para quem crê, para quem persiste, para quem, como João, Maria e tantos outros, decide que não vai sair dali sem a sua vitória. E assim a história continua, porque Deus nunca para de escrever, nunca para de transformar. E cada vida restaurada é um grito de que naquele lugar, o impossível tem endereço certo. E você? Qual será o seu testemunho? O milagre que veio com a fé. Semanas se passaram e o neto de Maria, Lucas, continuou frequentando os cultos, mesmo sem ver mudanças imediatas. Até que numa noite de oração, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele ardeu. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que não agora? Pensou. Naquela hora, sem aviso, uma corrente elétrica percorreu suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, um tremor. E então, ele moveu o dedo do pé. O grito de Maria ecoou pela igreja. João, que orara por ele no primeiro dia, sorriu. Eu sabia. Deus não desiste dos seus. Nos dias seguintes, Lucas passou de muletas a passos trôpegos, até que num domingo de manhã, entrou no templo caminhando sozinho. Não era perfeito. Não era instantâneo. Mas era real, um milagre esculpido na persistência, na fé que não desiste mesmo quando a lógica diz não. A reflexão que fica. Deus não age por acaso, mas por propósito. O milagre de Lucas não começou no dia em que seus pés tocaram o chão, mas no dia em que seu coração se recusou a aceitar o impossível como resposta. Muitas vezes esperamos os céus se abrirem de repente, mas Esdras 10:04 nos lembra: levanta-te porque esta tarefa compete a ti. A vitória vem para quem age na fé, mesmo quando não vê o resultado. A lição: fé não é esperar passivamente, é persistir ativamente. É ir à igreja quando o corpo dói. É orar quando a resposta demora. É acreditar que mesmo no silêncio Deus está trabalhando. O seu milagre pode não vir como ou quando você imagina, mas virá porque a palavra dele não volta vazia. E 55:11. E você? Qual será o seu testemunho? Talvez ele já esteja sendo escrito, letra por letra, em cada lágrima, cada oração, cada passo de obediência. Porque na Universal, e na vida de quem crê, o impossível não é uma sentença. É um convite para ver a glória de Deus.